Vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no estádio Rei Pelé, que o Fernando Diniz fala sobre o João Vitor e prioridades, tudo isso sem vinheta ainda. Salve galera do Vascão. Mais um vídeo pro canal Thiago Torres. Seja antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Quem não for inscrito, se inscreva, porque é sempre muito importante para nós. E aqui a galera tem moral, aqui todos têm vídeo, dá aquela moralzinha, não paga nada, só dá uma curtida, se inscrever, ativar o sininho e a galera se forma sobre o Gigante da Colina. Bom, vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva de ontem lá no estádio Rei Pelé, após o Vasco não conseguir fazer um mísero gol contra um time que está no meio da tabela da Série C. E o Fernando Diniz foi questionado sobre o João Vitor e ele falou sobre o zagueiro. Veja. Eu acho que o Raia desconcentra um pouco mesmo no jogo. E ele tem um potencial gigantesco. Então, assim, para a gente ter ele mais ativo no jogo, o Vasco ganha muito. Ele está aprendendo a ser mais ativo. Quando ele joga do meu lado, a gente até brinca, quando ele joga do meu lado é mais fácil. Quase sempre quando ele está do meu lado, principalmente se é o jornal, ele acaba produzindo mais. Aí quando ele vai para o lado de lá, como aconteceu hoje, às vezes ele fica fora do jogo. E para a gente, ele como o Coutinho, o Nuno Moreira, são jogadores que têm que pegar na bola o máximo de vezes possível, que são jogadores que têm o poder de desequilibrar o jogo muito grande. Mas eu acho que ele está evoluindo. Se eu pegar o Ryan, o que ele produzia antes de eu chegar e depois que eu cheguei, eu acho que ele melhorou demais, mas eu acho que ele tem uma margem ainda muito grande, principalmente nessa questão de ser mais participativo. Tá bom, gente? Obrigado. Também foi questionado sobre prioridade. O Vasco ainda está envolvido com duas competições nacionais. Já saiu na Internacional, que é a Copa Sul-Americana, mas ainda está envolvido com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai priorizar alguma das competições? Veja o que ele respondeu. Então, Lineker, começar pelo final. Da CBF, para falar a verdade, eu não acompanhei, assim, não sei textualmente, eu sei meio por cima o que eles falaram. Eu acho que tem um erro, acho que existe uma certa interpretação do lado de fora, que existe em alguns momentos, o goleiro cai, hoje o goleiro caiu também. Muito provavelmente não tinha nada e caiu. Existe um apelo populista de que tem muita cera e tal, né? O que a gente questiona muito, que naquele caso específico do Léo Jardim, é que ele pediu atendimento, se fosse observar na câmera, ele não permitiu o atendimento, não foi atendido, e até foi constatado uma certa lesão. Não que aquilo fosse tirar ele do jogo, tanto é que ele jogou hoje. Mas se o juiz tivesse dado 12 minutos de acréscimo, eu acho que estava no direito dele. Agora, a expulsão, para mim, é assim, meio que inconcebível, porque ele interpretou da maneira que ele quis. Teve um lance parecido com o Rocher, que ele nem advertiu. O primeiro cartão que ele deu para o Léo Jardim foi muito severo, bem no começo do jogo. Eu não sou um treinador que fico falando de fazer cera, todo mundo me conhece, dificilmente o goleiro cai no chão. Vou dar para contar nos dedos esse que o goleiro cai no chão, comigo. Então eu achei que equivocado esse posicionamento. Eu não sei o posicionamento textualmente da CBF, pode me falar, que eu não sei como é que eles se posicionaram. Se posicionaram a favor do árbitro. Não, eu acho que está totalmente equivocado do que ele fez, porque assim, se aquilo, a conduta tem que ter uma certa conduta, tem que ter uma regra geral, um critério que vale para ter equanimidade no campeonato. E da minha carreira de jogador e treinador, foi a primeira vez que eu vi. Ele passou, o árbitro está certo. Então ele foi certo só neste jogo e só contra o Vasco. Então isso que é meio que inaceitável. Vai ter, senão, eu tenho quase certeza que não vai ter expulsões por conta disso, porque é muito subjetivo. Se o goleiro cai e o cara fala que é cera, não tem como ele saber. Não tem como ele saber. Então, assim, ele não pode fazer. Eu acho que foi um erro meio grosseiro, na minha opinião. Abriu um precedente que eu acho que não vai acontecer expulsões. Eu repito, hoje no jogo o goleiro caiu e provavelmente não tinha nada. Não teve amarelo, não teve nada. E nos outros jogos vão acontecer coisas parecidas. E o Vasco vai ser provavelmente o único penalizado. A outra pergunta que você fez da priorização. Eu não acho que o Vasco tem condição de priorizar nenhum campeonato nesse momento. Eu acho que na condição que a gente está no Campeonato Brasileiro,
A gente tem que priorizar agora o jogo do Mirassol. Quando terminar o Mirassol, priorizar o CSA. A gente não tem a mínima chance de colocar prioridade nessa etapa que a gente está. Tem que fazer o nosso melhor, com os melhores jogadores hoje, com os melhores jogadores no sábado e depois com os melhores na quinta-feira, e assim a gente tem que seguir por hora. Se lá na frente a gente conseguir pontuar bem no Brasileiro, quando estiver perto na fase decisiva e a gente achar que seja importante a gente poupar alguém para um jogo decisivo, pode ser que aconteça, mas nesse momento não dá para priorizar nada. Uma última aqui, você achou justo hoje a expulsão do João Vitor? Eu acho que foi uma sequência de cartões amarelos. Eu acho que o juiz fez uma boa arbitragem hoje. Acho que ele teve critério. E eu acho que, na minha visão, de onde eu estava, não tem que questionar a expulsão, não. Acho que foi uma expulsão justa, coerente. É isso, galera. Lembrando que o Vasco não volta ao Rio de Janeiro. Já nessa hora já deve estar, inclusive, em São Paulo, já que sábado vira a chave para o Campeonato Brasileiro. A bola rola e como rola contra o Mirassol, sábado às 6 da tarde, no interior de São Paulo. Olha que me preocupa, porque o Mirassol, muitos antes do Brasileirão começar, davam como fadado ao rebaixamento. E está fazendo uma campanha muito mais digna que o Vasco. Venceu times no topo da tabela, até uns que o Vasco briga contra o rebaixamento, eles venceram também. Então, todo cuidado é pouco lá no sábado, lá em São Paulo. Que, aliás, eles devem ter mantido, né? Porque na última entrevista coletiva, o Pedrinho falou, poxa, se eu contratasse jogadores do Mirassol, a torcida não ia gostar. Ou seja, jogou os jogadores do Mirassol pra merda. Dois devem entrar ainda mordidos nesse jogo de sábado. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. É complicada a coisa. Até mais.